Hoje eu quero falar com vocês sobre a articulação temporomandibular, mais conhecida como ATM, e como ela pode repercutir nas disfunções do labirinto e quais são as queixas dos pacientes que apresentam disfunções nessa articulação. Na maioria das vezes, muitos pacientes, eles apresentam disfunções na ATM e essas disfunções, elas passam desapercebidas. Então, entender, compreender quais são os sintomas que os pacientes apresentam quando tem disfunções aqui nessa região, é importantíssimo para a gente conseguir compreender o mecanismo causador dos sintomas desse paciente. Um paciente, quando ele chega no seu consultório com queixas vestibulares, de tontura, zumbido no ouvido, e você faz uma palpação nessa região da ATM, na musculatura, massetérica aqui na região, na maçã do rosto, e você consegue também fazer uma palpação e localizar pontos dolorosos, nessa região onde está localizado o músculo temporal, sendo esses dois músculos, tanto o masseter quanto o osso temporal, músculos da mastigação que estão altamente tensionados, com pontos gatilhos em pacientes que apresentam bruxismo ou apertamento dentário. Quando você consegue identificar isso no paciente durante a avaliação, isso é um indício fortíssimo de que esse paciente ele tem uma alteração nessa articulação. Então, como descartar esse complexo articular, como descartar toda essa possibilidade de que seja uma alteração estrutural na região ali, dos ossos do crânio, na própria articulação temporomandibular, na mandíbula, em pacientes que têm esses distúrbios, essas queixas vestibulares. É impossível. Então, saber interpretar todos esses sinais e saber avaliar que tipo de disfunção esse paciente está apresentando vai fazer um diferencial enorme aí na sua conduta na hora que você for traçar aí um plano de tratamento, e os resultados então serão assim surpreendentes. Então eu quero que você hoje entenda como todo esse mecanismo funciona e qual é a localização do nosso labirinto. O labirinto ele está localizado aqui dentro desse osso, na parte lateral do crânio, que é chamado temporal, que é o nosso osso temporal. Esse osso, ele é dividido, em parte, na parte escamosa. Aqui nós temos também a parte mastoidea, do processo mastoide, que é essa região onde a gente consegue também palpar aqui, ó, na parte lateral do crânio, logo abaixo aqui, abaixo e posterior ao lobo da orelha. Aqui a gente tem a escama, e na parte interna do nosso osso temporal, vou até tirar aqui para vocês conseguirem visualizar, nós temos a parte petrosa do osso temporal, que é essa região mais grossinha. E aqui dentro dessa parte petrosa é onde a gente tem localizado o nosso sistema vestibular. O labirinto, então, ele é dividido em duas partes, que a gente chama de labirinto ósseo e labirinto membranoso. O labirinto ósseo, ele não é uma estrutura, ele na verdade é uma cavidade ali dentro do osso temporal, que é responsável por abrigar o labirinto membranoso. E ali, entre esses dois labirintos, entre essa cavidade, que é o labirinto ósseo, e o labirinto membranoso, a gente tem ali um líquido chamado de perilinfa. E ali dentro, a gente tem então esse líquido que tem uma semelhança ao líquor. A sua característica é semelhante à característica do líquor, o líquido cefalorraquidiano. E dentro ali do nosso labirinto membranoso, nós temos um outro líquido que é chamado de endolinfa. E ali, dentro desse labirinto, nós temos esse líquido chamado de endolinfa, que é responsável por fazer com que ocorra o movimento dos cílios presente dentro do nosso sistema vestibular. Certo, mas que cílios são esses? Como isso funciona? Para a gente entender
melhor todo esse sistema, a gente vai dividir aí. Então, ali na cóclea é onde ocorre toda a parte responsável pela nossa audição. Ali, na parte vestibular, que é a parte central, é onde estão localizados os órgãos otolíticos, que é o sáculo e o untrículo. Já os meus canais semicirculares, eles são responsáveis pelos movimentos angulares, ou seja, os movimentos de rotação. E nessa região, a gente tem cílios, que são responsáveis por fazer o movimento através do movimento da endolinfa, e esses movimentos, eles vão fazer o quê? Uma despolarização ou uma repolarização das fibras nervosas do nervo vestibular que está chegando ali naquela região. Isso só é possível porque nós temos tamanhos diferentes de cílios. Se a gente movimenta a cabeça, vocês concordam comigo, se de um lado do meu labirinto eu faço o movimento, ele excita, mandando informação de que eu estou girando a cabeça para esse lado, de um lado eu tenho que excitar, enquanto do outro lado do meu labirinto eu tenho o quê? Que inibir. E dessa forma eu consigo entender que a minha cabeça girou para a direita. E para que ele consiga, né, fazer essa diferenciação, eu tenho cílios de tamanhos diferentes. Meus cílios dentro do meu labirinto, eles vão ser mais ou menos isso. Nós vamos ter, né, aqui os estereocílios, que são os cílios menores, e o quinocílio, que é um cílio maior. Então imagina que lá dentro do meu labirinto vai estar disposto dessa forma. Então, quando eu faço o movimento para um lado, o que acontece? Eu vou ter os estereocílios, que são os cílios menores, caindo em cima do quinocílio, que é o maior, do lado esquerdo, enquanto do lado direito, o quinocílio vai o quê? Cair sobre o estereocílios, que são os menores. E isso modifica a informação, né, sendo antagonistas, enquanto um lado, né, manda informação falando, excitando, o outro lado manda informação inibindo. E é dessa forma que ocorre, então, a ativação dos meus núcleos vestibulares através dessa informação do nervo vestíbulo coclear, mais necessariamente nesse caso, né, como a gente está falando do sistema vestibular, da parte vestibular desse nervo, para os meus núcleos vestibulares localizados no tronco encefálico. Então, quando eu tenho o movimento da cabeça para um lado, a minha endolinfa presente lá dentro vai fazer um movimento contrário, fazendo com que os meus cílios se deflitam, né? Ocorre uma deflexão dos cílios para o lado oposto ao movimento da minha cabeça. Isso faz com que, se eu, por exemplo, giro para cá ou inclino para cá, esse lado meu vai acontecer o quê? Uma despolarização e vai mandar informação para os meus núcleos vestibulares falando: cervical, contraia os músculos da região contrária da minha cervical, do meu tronco, para que eu consiga o quê? Manter ali naquela posição sem que ocorra uma queda. Então, meu corpo está em constante ajuste através desse mecanismo, fazendo com que eu consiga manter o meu equilíbrio, o meu tônus postural e também com que eu consiga ter uma estabilização do meu olhar, fazendo com que a minha imagem ela seja nítida, mesmo com o movimento da minha cabeça. Os órgãos otolíticos localizados ali no vestíbulo, eles vão ser responsáveis pelo movimento linear, ou seja, para frente, para trás, para cima, para baixo. Então, são movimentos lineares, em linha reta. Já os meus canais semicirculares, eles são responsáveis pelos movimentos angulares, ou seja, os movimentos de rotação, direita, esquerda, para cima, para baixo, inclinações. E os meus canais semicirculares, eles têm que estar numa posição que a gente fala de coplanagem. O que é isso? O meu canal semicircular anterior do lado esquerdo, ele vai estar o quê? Coplanar com o canal semicircular posterior direito,
para que eu consiga ter o quê? Esse movimento sincrônico. E aqui a mesma coisa. E os laterais entre si vão estar o quê? Trabalhando em conjunto. Então, os canais semicirculares anterior de um lado trabalham junto com o posterior do outro. E os canais semicirculares laterais trabalham em conjunto. Certo? E para quem entender isso, Lídia, vamos pensar agora que nós temos, tanto o sistema, labiríntico, sistema vestibular do lado direito, como do lado esquerdo. E se eu preciso, que esses canais eles estejam alinhados para trabalharem em conjunto, se eu tenho uma disfunção no meu osso temporal ou na minha articulação temporomandibular, isso vai fazer com que eu altere o posicionamento dos meus canais semicirculares dentro do meu osso temporal. E isso pode gerar o quê? Uma alteração aí nessas informações sensoriais advindas dessa região. Então, entender todo esse mecanismo, toda essa biomecânica da articulação temporomandibular e do osso temporal é de extrema importância. E agora, então, para vocês entenderem, nós vamos falar um pouco da anatomia, óssea e da anatomia articular dessa articulação. A articulação temporomandibular, então, ela é composta pela fossa, condilar, aqui localizada no osso temporal, pelo disco e pelo côndilo da nossa mandíbula. Isso é o complexo articular da articulação temporomandibular. Então, ela é composta tanto pela fossa condilar do osso temporal, quanto pelo disco, quanto pelo côndilo da mandíbula. Quando eu tenho uma alteração de posicionamento da minha mandíbula, seja aqui a gente fala, seja em retração, protrusão, rotação, o movimento de translação que a gente chama, rotação anterior ou posterior. Quando eu tenho essas alterações que são ocasionadas, podem ser ocasionadas por alterações nos músculos da mastigação, a gente tem também uma alteração dessa articulação temporomandibular e automaticamente uma alteração ali do meu osso temporal. Então, é importante a gente entender que essa articulação, ela está envolvida na maior parte das vezes nos casos de distúrbios do labirinto. Se eu tenho uma estrutura que está debilitada, quando eu vou trabalhar ali a sua função, se a gente conseguir melhorar aquela estrutura, eu consigo recuperar aquela função com muito mais velocidade. Então, quando eu identifico que o paciente tem uma alteração nessa região, antes de eu iniciar os exercícios de reabilitação vestibular propriamente dito, que são os exercícios ali de compensação central, que a gente utiliza aí, exercícios com os olhos, exercícios de equilíbrio, em si, duplas tarefas. Quando a gente trabalha toda essa estrutura antes de entrar com esses exercícios, a gente consegue uma resposta infinitamente mais rápida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tive muitos casos de pacientes que, ao trabalhar a estrutura, não foi necessário trabalhar a função. Porque a estrutura, ela governa a função. Se eu tenho uma estrutura que está íntegra, que está trabalhando em harmonia, a função, ela se restabelece. Em casos crônicos, é claro que quando a gente tem ali, uma estrutura debilitada, isso vai debilitar ali a função por um período muito prolongado, e isso vai ter repercussões crônicas,
que na maioria das vezes, mesmo eu trabalhando ali a estrutura, eu vou ter que trabalhar ali, né, essa repercussão que a gente, né, que o paciente teve ao longo do tempo, ao longo prazo. Mas em casos agudos é muito comum a gente ter pacientes que nem necessita realizar os exercícios de reabilitação vestibular, que a gente consegue melhorar ele somente com essa técnica. E isso é o que vale para o paciente. O paciente, ele quer fazer o quê? Ele quer ser tratado com técnicas com menores desconfortos, ele quer ser tratado de forma rápida, porque hoje o tempo dele é valioso, e ele quer resultado definitivo. Então, quando você entrega isso para ele, isso faz com que ele perceba o seu valor. E é através disso que você vai começando a se tornar referência nessa área, porque poucos profissionais dominam isso hoje. E o paciente, ele percebe isso logo de começo. Principalmente quando você consegue demonstrar isso para ele. Quando o paciente chega, você avalia ele, você identifica isso e fala para ele todo esse mecanismo, que o osso temporal está localizado na região lateral, né, do crânio, que o nosso labirinto está contido ali dentro e que toda a vascularização, todo o sangue que entra ali, que sai, toda a drenagem que tem lá dentro, todo o posicionamento, né, do labirinto dentro desse osso e essa alteração dessa articulação ali pode promover esses sintomas que ele está sentindo. Você toca nele e você percebe onde estão esses bloqueios e você trata isso e o paciente já apresenta melhora ali na primeira sessão. O paciente, ele fica totalmente admirado com o seu trabalho. Então, quando você consegue identificar isso, né, e consegue explicar isso para o seu paciente e ter uma melhora dele ali na primeira sessão, sem ter causado desconforto físico, que os exercícios vestibulares trazem, mas que na maioria das vezes também é necessário, o paciente ele fica grato, porque o desconforto que esse paciente apresenta é muito grande. O paciente, quando chega para a gente, ele já vem com aqueles sintomas já secundários ao problema vestibular, que é a depressão, que é a ansiedade, que é a perda de vontade de fazer as coisas, porque tudo que ele vai fazer não tem sentido, não tem graça, porque ele está em constante sensação de mal-estar. Então isso tira ele do convívio social, tira ele ali ele começa a ter vontade somente de ficar em casa. Então, quando você consegue melhorar isso nele e você consegue explicar para ele o porquê que isso pode estar acontecendo, e você trabalha e ele vê que realmente ali a região onde você está tocando nele é uma região que está dolorida e que vai se soltando ao longo do tratamento, e na hora que finaliza esse tratamento, o bem-estar que ele sente é tão grande que não tem nada que pague isso para ele. Ele vai te valorizar. E quando ele sair do seu consultório, ele vai sair falando de você para o vizinho, para o amigo, para o médico que ele vai ter o retorno. E isso vai fazer com que você se torne uma referência. E você, ao longo do tempo, vai começar cada vez mais a se sentir seguro no que você está, naquilo que você está fazendo. Isso vai te trazer segurança nos seus atendimentos e você automaticamente vai ter o quê? Resultados infinitamente maiores. Então é por isso que eu quero compartilhar isso com você cada vez mais, e eu vou estar sempre aqui compartilhando esses conteúdos com vocês. Se inscrevam aqui no meu canal para você ter acesso a esses conteúdos, pois a gente vai estar aprofundando cada dia mais e entendendo como funciona de verdade todo esse sistema que é responsável pela manutenção da nossa postura e do equilíbrio corporal. E para quem não me conhece, eu sou a Lídia Vilarinho, fisioterapeuta e osteopata, especialista em reabilitação vestibular e em osteopatia aplicada à otorrinolaringologia. E quero compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos meus 20 anos de profissão. E eu quero ensinar para você, fisioterapeuta, a conquistar confiança e resultado em seus pacientes em apenas 30 dias se dedicando a estudar sobre esse assunto.